Boa noite, Amílcar. Boa noite, estimados colegas desse painel e caros telespectadores da Zimbo. Deixa-me dizer que o Presidente, de facto, hoje falou muito. Acho que nas suas comunicações hoje foi o recorde. Portanto, falou muito, falou perto de 2 horas. Mas o importante para os angolanos... Quem falou bem? Não, o importante para os angolanos não era falar muito, era dizer muito, porque isso são coisas diferentes, é isso que os angolanos precisavam. Há bocadinho aqui o Dr. Bangula falava de o discurso vir num bom momento, né, relativamente àquilo que são numa hora que era necessário vir. Bom, isso se a hora é boa, se não é todos os dias 15 de outubro que isso tem que ocorrer, se a hora é boa, se não é. Portanto, isso é um imperativo constitucional. Agora, desde logo dizer, Amílcar, que eu acho que há uma necessidade desde logo de mudarmos, se quisermos ter um país, tal como o próprio Presidente diz, que caminhe no sentido de nós termos um país democrático de direito, desde logo devíamos mudar um bocadinho o formato deste Estado da Nação. Portanto, o Presidente da República faz um relatório, portanto, hoje fez uma espécie de parecia um técnico estatístico com muitos números e falava até dos jornalistas que tiveram prémio, falava disto e daquilo, como se estivesse a navegar em muitos mares, não é? Mas nós precisamos de perceber uma coisa. O Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, o gestor daquilo que são os dinheiros de todos nós, da riqueza toda deste país. E então, era preciso, ou é preciso que nós saiamos do paradigma de que o Presidente da República pede ao Presidente do MPLA que fiscalize o titular do Poder Executivo. Portanto, isto vai contra aquilo que são as regras do mínimo de transparência. Nós precisamos, de facto, do Presidente da República... A Constituição? Sim, mas temos que respeitar a Constituição, mas estamos a fazer reformas para quê? As reformas servem justamente para que, aliás, como o próprio MPLA diz, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então há certas coisas que é preciso, nós não podemos nos manter num paradigma fixo, não é? Mas deixa-me dizer o seguinte, que nós hoje, mais do que nunca, olhamos para um governo que... olhamos para um Presidente da República que nos traz um rosário de problemas. Mas aquilo que os angolanos precisam é resposta às suas ansiedades, resposta às suas necessidades. Como é que se resolvem estes e aqueles problemas? E muitas vezes nós fomos, antes da Covid, a desculpa, o escudo era que o preço do barril de petróleo tinha decaído. É verdade que decaiu o preço do barril de petróleo, mas nós precisamos de entender que antes disso nós já tivemos dinheiro aqui. Foi má utilização dos recursos. E quando ouvimos o Presidente da República a falar de 24 mil milhões que desapareceram no corredor Sonangol, Indiama, Sodiam, não é? E hoje até admitiu que afinal este número pode ser muito maior do que aquele que ele admitiu, não é? Portanto, isso não é um problema da Covid, isso não é um problema da baixa do preço do barril de petróleo. Isso é dinheiro que ganhou asas, não é? E saiu do país. Mas nós estávamos à espera também de ver o Presidente da República a falar, por exemplo, da reforma do Estado, a falar daquilo que é preciso mudar em termos constitucionais para nós termos um país que funcione de forma equilibrada. Temos de ter checks and balances aqui e não termos, de facto, uma situação em que, por exemplo, quando falamos de autarquias, o Presidente da República atira de algum modo as culpas para o Parlamento, não é? A dizer que o Parlamento devia, portanto, está à espera que o Parlamento aprove as leis, mas está aqui o meu colega que sabe que a lei, por exemplo, que o Presidente da República se refere, que é o projeto de lei sobre a institucionalização das autarquias locais, mora no Parlamento há 2 anos. Portanto, esta lei só não foi discutida, só não foi aprovada, porque quem tem que levantar, quem tem o maior número de mãos para levantar, para que isso ocorra, não o fez. E nós temos que assumir esta realidade, porque isto é que é a realidade. O Presidente da República evoca o Conselho da República relativamente a 2020 como altura de realização de eleições. Eu fiquei um bocadinho decepcionado ao ouvir o Presidente da República dizer que as eleições não podem ser consideradas adiadas porque eles nunca foram convocados. Está bem, mas agora, nós vamos ter eleições legislativas, eu não gosto de as chamar gerais porque não as considero gerais, nós vamos ter eleições legislativas em 2022.
não é? O Presidente da República, obviamente, tem um prazo constitucional para convocar essas eleições. Então, não se pode dizer, se eventualmente elas não tivessem lugar em 2022, o Presidente da República não podia vir com o argumento de dizer que não, elas não foram convocadas, por isso não se podem considerar adiadas. Ouvimos o Presidente da República a dizer hoje que acatou o Conselho o Conselho, passa a repetição do Conselho da República. Ora, se acatou é porque aceitou a data de 2020. Disse-o aqui em 2018 e disse-o no Parlamento Europeu também em 2018. Então, se há situações, e aí é que é o déficit de diálogo, se há situações que impeçam que elas se realizem, situações concretas, é preciso que haja diálogo entre nós angolanos, porque isto não é uma situação nem do Presidente da República, né? nem do MPLA, nem da UNITA, nem do que quer que seja. É uma situação dos angolanos. Os angolanos têm que dialogar. E as coisas não podem ocorrer apenas quando a boca emissora se situa na mesma cabeça que o ouvido receptor. Portanto, nós precisamos de olhar para estas coisas com olhos de ver e podermos de facto avançar. Estávamos à espera, os angolanos, Samilcar, permite só mais 2 segundinhos, que o Presidente, por exemplo, falasse da pobreza. Como é que nós vamos fazer para poder sair dessa pobreza? A falar da fome, porque é isso que está a preocupar os angolanos. Portanto, você fala para este povo angolano e dá esta estatística toda que deu, eu perceberei, os meus colegas estão aqui perceberão, a Amílcar perceberá. Mas a minha tia não há de perceber, a minha tia há de querer saber quando é que eu vou ter comida, quando é que essa pobreza vai acabar, quando é que o hospital vai ser um lugar de conforto onde eu entre na esperança de poder sair curado, em vez de ir para depois morrer. O que é que se vai fazer em relação à comunicação social? Que o Estado está a ficar com o monopólio dos órgãos de comunicação social. Isso é mau para a pluralidade da informação, etc. O que é que o governo vai fazer? Para lá destes conceitos que depois a gente vai lendo e vai esgrimindo, não é? Eu julgo que há uma coisa importante, porque muitas vezes a gente está a querer falar lá para casa, está a falar de reservas internacionais líquidas, está a falar disto e daquilo. Eu sou das pessoas que defendo que é preciso dizer às pessoas lá em casa aquilo que essas pessoas percebam. E o que o nosso governo precisa de fazer é determinar que tipo de despesas realizar. O que é que vai fazer com o dinheiro? Acho que era isso que o Filomeno estava a querer dizer. Nós temos dinheiro, não é? Nós temos dinheiro. Temos dinheiro para fazer importações disto e disto, daquilo que faz falta, não é? Mas é preciso, uma das coisas que nós temos feito mal neste país e que precisaríamos urgentemente de corrigir é a questão do estabelecimento de uma pirâmide de necessidades e de atuações. O que é que são prioridades? O que é que nós temos? Portanto, entre aquilo que é necessário, vamos ver o que é essencial. E daquilo que é essencial, vamos ver o que é prioritário. Se nós estabelecermos uma boa pirâmide daquilo que é prioritário, então vamos saber que vamos utilizar o nosso dinheiro primeiro para fazer isto, e depois para fazer aquilo. Tal como nós fazemos lá em casa. Se nós temos 10 mil kwanzas lá em casa, né? Não vamos dizer que é para agora vamos comprar tudo, porque não podemos. Então, qual é a primeira necessidade? É a fuba. Então, tiremos X para comprar fuba. Então, é preciso estabelecer esta pirâmide. E eu acho que, pronto, o resto são conceitos que a gente... Não, mas isso já foi feito. Bom, eu julgo que por este andar nós não vamos ter de concordar com Filomeno, nós não vamos ter autarquias neste país. As autarquias existem na legislação, no ordenamento jurídico. Até o final deste ano não vamos ter. Não, eu não estou a falar ao final deste ano não vamos, mas estou a falar nem em 2021, nem em 2020 nunca. Porque assim, se nós formos olhar para as autarquias, a questão das autarquias vem no ordenamento jurídico deste país desde o tempo do Partido Único e desde a Assembleia do Povo. Até hoje, o MPLA, que é o único que governou este país durante os últimos 45 anos, não consegue determinar limites geográficos dos municípios para poder fazer isso. Ou seja, nós vamos buscando sempre argumentos completamente gasosos para poder justificar coisas. Repare numa coisa, quando eu ouço o meu colega Jorge a dizer que ele põe de parte as autarquias e prioriza outro modelo de gestão dos municípios, quando eu ouço o Presidente da República dizer que
o paradigma da governação vai passar, portanto, também se aplica a necessidade de se descentralizar o poder de decisão, não é? E isso vai passar a caber em grande parte às administrações municipais e mais tarde às autarquias, sem que a gente saiba em que momento em que mora este mais tarde. Quando eu sei... Mas até tem que falar de centralização. Sim, mas quando eu ouço, aqui, já estivemos em debate aqui, um alto responsável do MPLA a dizer que o presidente não tinha falado da área 2020, que nós todos é que percebemos. Por quê? Repare numa coisa, Amilcar, da administração do Estado, as pessoas, como se diz em português, a bandeira e dizer que isto está sob controle do Estado. Hoje, já o primeiro problema era da falta de uma instituição financeira aqui, era a falta de uma organização ali, e deixa-me só, já que eu deixei falar. Persiste. Não. E vai Jorge, não há vontade política. Jorge, por amor de Deus, eu só peço que me deixem falar também, tal como estamos a falar todos. Muito obrigado pela compreensão. É que nós olhamos para o país e vemos assim, o Ministério da Administração do Território já definiu tipologia de municípios que deviam ir para uma primeira fase, uma segunda fase e uma terceira fase. E, Amilcar, eu não estou a falar no vazio. Há uma reunião dirigida pela senhora vice-presidente do MPLA, não é? Onde está o secretário, como é que chama? O segundo homem do MPLA em Cabinda, a dizer e a referir que nós não podemos ter, em termos de tipologia, o município de Cabinda tem tudo para ir para a primeira fase, mas não pode porque a oposição tem estado a ganhar sempre. O grande problema aqui é um problema de poder. Não vale a pena termos ilusões, não é outra coisa. Nós tivemos, por exemplo, até hoje, 45 anos depois, nós continuamos no Parlamento a produzir legislação. Aliás, o Parlamento angolano deve ser o Parlamento que mais legislação produz no mundo. Continuamos a produzir legislação para poder modelar, para poder regular este país. Por que que para as autarquias é preciso tanto aprovar-se todas as leis e a gente nunca sabe quando, porque nós temos, por exemplo, a presidência da República, e se passar o termo, tem estado a parir constantemente propostas de lei, não é? Nós discutimos coisas como essa questão da lei sobre os formulários. Amilcar, 12 artigos, uma dúzia de artigos, period. E nós ficamos um mês para discutirmos isso na generalidade, o segundo mês para discutirmos isso na especialidade, aquilo é uma discussão que começa às 10 horas e acaba às 10h15, não é? E depois estamos contentes porque produzimos alguma coisa. Não, tentou-se passar o ônus disso. A Assembleia Nacional, graças a Deus o Presidente da Assembleia Nacional defendeu-se bem. Portanto, não há vontade de termos autarquias. Por isso é que as pessoas, aliás, depois querem ir para o PIM. Mas o PIM é aquilo que é. E não é dito nem por mim, nem pelo Jorge, nem pelo Bangal, é dito pelo senhor governador de Benguela, que diz que aquilo vale aquilo que vale. Não é? Que continua a ser em Luanda, acreditam as coisas, e ele desqualificou. Estamos todos aqui, ele disse isso publicamente. Graças a Deus, algumas pessoas ainda no MPLA ainda têm coragem para dizer a verdade. Vamos avançar para outro tema. Responder só um minuto para responder aqui o meu colega. Meu caro amigo, mas eu não lhe coloquei uma pergunta. Não é que me colocou. Quando respondeu também... Eu só fiz um comentário. Eu vou responder ao seu comentário para dizer o seguinte. Eu sou deputado na Assembleia Nacional, eu sei como é que nós discutimos. O Jorge, se calhar, possa me dizer, né? Pode contrariar-me, porque nós sabemos como é que nós fazemos a discussão das leis no Parlamento. Portanto, eu posso depois, quando sairmos daqui por causa do tempo, depois posso explicar sem problemas nenhuns. Agora, eu preciso dizer uma coisa. O Presidente da República reconhece a importância das autarquias e diz que isso faria emergir um novo tipo de poder, que iria aliviar em muito o peso da responsabilidade que hoje recai sobre o Estado na resolução dos problemas cotidianos que afligem o cidadão. Um aspecto. A outra questão, meu caro, eu aprendi desde criança, não é? Que nós, por semana, temos só de segunda a domingo e os meses são do dia 1 ao dia 30 ou 31.
excetuando o mês de fevereiro. Portanto, essa data de que quando tiver de acontecer, não existe, eu não aprendi e eu não sei se vou aprender isto. Nós precisamos de ser realistas, porque nós não podemos chegar. Eu não estou a ver um chefe de Estado, ou a responsabilidade que tem, ou um outro responsável qualquer a qualquer nível, dizer que não, nós vamos fazer e ponto final. Não. Nem cada um de nós aqui que é pai pode chegar em casa e dizer ao seu filho, dizer que não, um dia desses a gente vai fazer. Dia desses não existe em calendário nenhum. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a mentir as pessoas lá em casa, não é? Dar a entender de que as pessoas estão cheias de boa vontade, porque não estão. Quem foi responsável por aquilo que se fez ou deixou de se fazer aqui neste país são as mesmas pessoas. É o MPLA que governou este país. Por isso é que o MPLA quer corrigir aquilo que está mal e quer melhorar aquilo que está bem. Mas é preciso que faça isso na prática. Agora, enganando os angolanos de que vamos ter... Mas é preciso dizer o quê? Eu gostaria que alguém me fizesse um boneco, um desenhozito, para dizer o que é que está-se a fazer. Amílcar, deixa-me dizer o seguinte. Eu estou a ouvir aqui o meu ilustre colega e amigo Jorge a falar da questão do tempo. É preciso respeitar o tempo. A mim o que me preocupa é de facto a questão, portanto, em termos de comunicação social, dos órgãos de comunicação social, é que nós precisamos, para uma questão de termos uma democracia funcional, temos de ter essa pluralidade. Porque quer a gente queira, quer não, o Amílcar sabe que, por exemplo, se está inserido num órgão de comunicação social, qualquer que seja a sua vontade de independência, esta vontade de independência pode ser abafada. Já houve tempos, por exemplo, em que nós chegamos na redação da rádio, por exemplo, da Rádio Nacional de Angola, e depois vê lá, por exemplo, não ouvir o Filomeno Vieira Lopes, não pôr declarações do fulano, fica escrito no placar. E qualquer que seja a sua vontade de independência, depois sim, qualquer que seja a sua vontade de independência, depois a pessoa fica limitada. Então, o que é perigoso é de facto isso. Porquê? Porque a questão de se querer ter poder, etc. E o órgão de comunicação social vale muito por isso. Se nós formos olhar, já tivemos aqui muitos momentos em que os órgãos de comunicação social mostram um país diferente daquele que nós temos hoje. Se você for a ver aquela publicidade em que o Estado gasta milhões na Euronews, por exemplo, você vê um país lá que não é igual ao meu, e eu digo sempre, eu quero aquela Angola que vocês mostram na Euronews, não quero esta, porque ali vive-se bem, como se estivesse em Dubai. Então eu quero aquela. Nós temos de ter, de facto, esta, e o Jorge disse bem, falou da questão da perda alargada de bens, não é? É de lei. Os órgãos que foram constituídos com fundos do Estado têm de voltar para o Estado. Mas o Estado, o que é o Estado? É que nós muitas vezes vivemos num país onde há confundibilidade entre partido no poder, governo e Estado. Não são a mesma coisa. E tem de haver uma transitoriedade breve neste procedimento, para que isso depois volte para os privados, não é? Para que possa haver esta pluralidade que anima de facto o ambiente. É lícito que o presidente da UNITA, que foi eleito em novembro, faz agora um ano, não tenha sido convocado para um órgão de comunicação social público para ouvir o que é que ele pensa do país? Não faz sentido nenhum. E nós andamos aqui... Estou a falar do... Bom, isto agora também é público, né? Agora não sei se vocês são públicos. Estar aqui na televisão. E então, isto não é normal, até porque isto que anima. Nos outros países, fala alguém que está no poder, quem faz a gestão, mas depois a tendência do jornalista é ouvir quem não está para saber qual é o pensamento dele. O Presidente da República também não foi ainda a TV Zimbo e não foi a TPA. Não, mas está bem, mas isso é uma questão de preferências. Então ele prefere a Euronews, prefere a Wall Street Journal, o que é que você quer? Se preferisse, se calhar, a TV Zimbo teria estado. Eu não acredito que seja a TV Zimbo que o impeça. Talvez até já tenha convidado, não sei. Mas agora, o presidente do meu partido não é convidado. Então, por que, por exemplo, o Amílcar, veja, primeiro os problemas deste país, né, são passados para o Wall Street Journal. Quem sabe inglês que saiba, quem não sabe inglês, então, prontos, que nada como quiser.
Então, Estamos aqui. depois é que vem para o Parlamento anunciar as mesmas coisas. Isso até é falta de consideração para o Não coloca Bolsonaro. tudo. Eu 40 segundos. devo dizer, primeiro, alguns conselhos da Sua Excelência Presidente da República, se me permite, olhar para a transparência como forma, a melhor forma de governação. A questão da contratação, que o Presidente da República insiste em manter a contratação simplificada, a adjudicação direta, isso devia ser exceção e não regra, porque a manter isso como regra, estamos a partir diretamente para a falta de transparência. Olhar também para os problemas do país, não procurar encontrar muletas, como por exemplo é o caso da Covid, que surge agora como forma de explicar o não cumprimento daquilo que são as promessas eleitorais. O governo visivelmente está sem soluções e o Presidente da República tem de pensar aquilo que vai fazer. Sobre o combate contra a corrupção e a impunidade, acho que o Presidente João Lourenço, tendo sido sempre parte do sistema, como ele próprio diz, a primeira coisa que devia fazer é pedir desculpas aos angolanos, tal como fez o Papa. Por último, olhar para este discurso e dizer assim, o discurso não foi tão entusiasmante quanto isso. Se o Amílcar for fazer um rewind das imagens, há de ver que mesmo no grupo parlamentar do MPLA havia pessoas que não batiam palmas. Batiam palmas aquelas pessoas que têm duas mãos e acham que as duas mãos servem para isso. Muito obrigado. Não houve ninguém. Faça o rewind e olhe para isso. Aliás, nós o que fizemos hoje foi levar um cartão, Mas aqui não, isto foi aqui levar não serve. um cartão vermelho para o Presidente da República.